Você sabia que 1 em cada 3 idosos sofre de deficiências vitamínicas graves sem nem perceber? O pior é que essa falta pode estar encurtando a vida em anos, sem apresentar sintomas óbvios nos estágios iniciais. Muitas pessoas acreditam que se alimentam bem e que isso é suficiente para suprir todas as necessidades do corpo. Mas, após os 50 anos, o organismo passa por mudanças silenciosas e traiçoeiras. A absorção de nutrientes diminui, o metabolismo desacelera e o risco de deficiências aumenta. E sabe o que torna isso ainda mais preocupante? Os sinais dessas carências podem ser facilmente confundidos com envelhecimento natural. Se você sente fadiga constante, esquecimentos frequentes, dores musculares ou falta de energia, talvez seu corpo esteja gritando por nutrientes essenciais. A boa notícia é que existe um caminho simples, acessível e eficaz para corrigir isso e recuperar sua vitalidade. Hoje, você vai descobrir as 4 vitaminas obrigatórias para quem deseja viver mais e melhor. Elas são fáceis de encontrar, fazem toda a diferença na sua saúde e, atenção, a última da lista pode ser a mais importante de todas, e quase ninguém fala sobre ela. Mas antes de seguirmos, quero te fazer um convite. Se você prioriza sua saúde e quer aprender a cuidar melhor do seu corpo, inscreva-se no canal agora mesmo. Assim, você não perde conteúdos fundamentais como este. Além disso, deixe um comentário dizendo "Minha saúde é prioridade", para reforçar seu compromisso com sua qualidade de vida. Agora, vamos entender o que acontece com o corpo após os 50 anos e por que essas vitaminas são indispensáveis. O corpo muda silenciosamente, sem alarde. O que antes parecia normal começa a falhar. A energia já não é a mesma, as dores se tornam mais frequentes, a memória falha em momentos inesperados. Muitos acreditam que isso faz parte do envelhecimento natural, mas a verdade é que essas mudanças estão diretamente ligadas à falta de nutrientes essenciais. Com o tempo, o metabolismo desacelera, o corpo já não processa os alimentos da mesma forma e a absorção de vitaminas diminui. O intestino perde eficiência, tornando mais difícil extrair os nutrientes essenciais dos alimentos. O resultado é um déficit progressivo que, se não for corrigido, pode desencadear doenças silenciosas e irreversíveis. Os ossos perdem densidade, aumentando o risco de osteoporose e fraturas. O sistema imunológico se enfraquece, deixando o organismo vulnerável a infecções e inflamações crônicas. A saúde do coração fica comprometida, a pressão arterial oscila e a circulação se torna menos eficiente. O cérebro, privado dos nutrientes necessários para funcionar plenamente, começa a dar sinais de cansaço. Esquecimentos frequentes, dificuldade de concentração e, em casos mais avançados, um risco aumentado de doenças neurodegenerativas. Muitos desses problemas poderiam ser evitados com ajustes simples na alimentação e suplementação correta. Mas a falta de informação leva a escolhas erradas. Alguns acreditam que basta manter uma dieta equilibrada, sem considerar que o próprio organismo já não absorve os nutrientes como antes. Outros recorrem a suplementos sem orientação, sem saber quais são realmente necessários. A chave está em compreender que, a partir dos 50 anos, o corpo precisa de um suporte extra. Certas vitaminas tornam-se obrigatórias porque compensam as deficiências que se acumulam ao longo dos anos. Elas não apenas corrigem problemas, mas previnem complicações futuras, garantindo mais disposição, força e clareza mental. Agora é o momento de agir. Conhecer essas vitaminas pode fazer toda a diferença na sua saúde e longevidade. Número 1. Vitamina D. A fragilidade óssea não acontece de um dia para o outro. As quedas, antes raras, tornam-se mais frequentes. O corpo começa a doer sem motivo aparente, a musculatura perde força e, sem perceber, a disposição diminui. A imunidade enfraquece, as infecções se tornam mais comuns e até o humor oscila. Essa é a realidade de milhões de pessoas que sofrem com deficiência de vitamina D, muitas vezes sem sequer suspeitarem do problema. O grande perigo é que essa carência não se manifesta de forma imediata. Ao longo dos anos, os estoques dessa vitamina vão diminuindo, e os sinais surgem de maneira lenta e progressiva. Nos idosos, essa deficiência se torna ainda mais grave, pois a vitamina D é essencial para a absorção de cálcio, fundamental para a saúde óssea. Com a falta desse nutriente, os ossos se tornam frágeis, o risco de fraturas aumenta e a recuperação de qualquer lesão se torna mais lenta. Mas os impactos vão muito além da saúde óssea. A vitamina D desempenha um papel essencial na regulação do sistema imunológico.
Quando seus níveis estão baixos, há um risco maior de infecções respiratórias, doenças autoimunes e até problemas cardiovasculares. O coração sofre, os músculos perdem resistência e até o cérebro é afetado. Estudos mostram que idosos com deficiência de vitamina D têm maior propensão à depressão e ao declínio cognitivo. A principal fonte dessa vitamina é a exposição ao sol. No entanto, com o passar dos anos, a capacidade do corpo de sintetizá-la diminui. Além disso, o estilo de vida moderno mantém as pessoas por mais tempo dentro de casa, longe da luz solar direta. O uso frequente de protetor solar e roupas que cobrem grande parte do corpo também reduzem a produção natural de vitamina D. Os alimentos oferecem apenas pequenas quantidades dessa vitamina, insuficientes para repor os estoques. Peixes gordurosos, gema de ovo e alimentos fortificados são boas opções, mas dificilmente conseguem suprir a necessidade diária. Para muitos, a suplementação se torna indispensável, principalmente para quem já apresenta sinais de deficiência. A boa notícia é que corrigir essa carência pode transformar a saúde. Pessoas que antes sofriam com cansaço crônico, fraqueza muscular e infecções frequentes relataram uma melhora significativa após normalizar seus níveis de vitamina D. O corpo volta a ter resistência, os ossos ganham força, o sistema imunológico responde melhor e a disposição retorna. Corrigir essa deficiência é simples, mas ignorá-la pode trazer consequências graves. A saúde óssea, muscular e imunológica depende desse nutriente. Garantir níveis adequados significa mais força, mais proteção contra doenças e um envelhecimento com qualidade. Número 2. Vitamina B12. A mente já não parece tão ágil. As palavras escapam no meio da conversa, nomes familiares se tornam difíceis de lembrar, e o cansaço aparece mesmo depois de uma boa noite de sono. Tarefas simples começam a exigir mais esforço do que deveriam. Muitos acreditam que isso faz parte do envelhecimento natural, mas esses sinais podem indicar uma deficiência silenciosa de vitamina B12. Esse nutriente é essencial para o funcionamento do sistema nervoso, pois participa da formação das células que protegem os neurônios. Quando os níveis de B12 caem, a comunicação entre as células cerebrais se torna mais lenta, causando esquecimentos frequentes, dificuldade de concentração e confusão mental. Em casos mais graves, a falta prolongada dessa vitamina pode aumentar o risco de demências, incluindo o Alzheimer. Mas os impactos não se limitam ao cérebro. A vitamina B12 também desempenha um papel crucial na produção de glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Quando há deficiência, o corpo não recebe oxigênio suficiente, resultando em fadiga persistente, tonturas e falta de ar. Para compensar essa baixa oxigenação, o coração precisa trabalhar mais, aumentando o risco de complicações cardiovasculares. Com o passar dos anos, a absorção da vitamina B12 se torna mais difícil. O estômago começa a produzir menos ácido clorídrico, substância essencial para liberar a B12 dos alimentos. Além disso, o uso prolongado de medicamentos para refluxo e gastrite reduz ainda mais essa absorção, tornando a deficiência ainda mais comum. O problema é que essa carência demora anos para ser detectada, e quando os sintomas aparecem, o corpo já pode estar sofrendo os impactos. Os alimentos mais ricos em vitamina B12 são de origem animal, como carnes, laticínios e peixes. Quem consome pouca carne, especialmente vegetarianos e veganos, precisa ter atenção redobrada para evitar déficits. Em muitos casos, a suplementação se torna a única forma eficaz de manter níveis adequados dessa vitamina. A boa notícia é que corrigir essa deficiência pode trazer uma transformação imediata. A mente se torna mais clara, a energia retorna e o corpo recupera a disposição. Pessoas que sofriam com formigamentos nas mãos e nos pés, fadiga extrema e dificuldades de memória relatam uma melhora significativa em poucos meses de reposição. Garantir um suprimento adequado de vitamina B12 é essencial para preservar a saúde do cérebro e do coração. Cuidar desse detalhe pode ser o diferencial para um envelhecimento mais saudável, ativo e com muito mais qualidade de vida. Número 3. Magnésio. O corpo começa a dar sinais de alerta. O sono já não é reparador, as noites são interrompidas por despertares frequentes e a fadiga persiste ao longo do dia. A pressão arterial oscila, causando desconforto e preocupação. Cãibras aparecem sem aviso, pequenos tremores nas mãos e formigamentos nos pés se tornam mais comuns. Esses sintomas podem parecer isolados, mas muitas vezes apontam para um problema subestimado, a deficiência de magnésio.
Esse mineral é essencial para o funcionamento do organismo, participando de mais de 300 reações químicas no corpo. Ele regula desde a contração muscular até a função nervosa, além de ser fundamental para o controle da pressão arterial, o equilíbrio dos batimentos cardíacos e a produção de energia celular. Sem magnésio suficiente, os músculos não relaxam corretamente, o que pode levar a dores, tensão muscular e câimbras noturnas. No sistema nervoso, ele atua como um calmante natural. Quem tem deficiência desse mineral frequentemente sente irritabilidade, ansiedade e dificuldades para dormir. Isso ocorre porque o magnésio regula os neurotransmissores responsáveis pelo humor e pelo relaxamento. Quando seus níveis estão baixos, o corpo tem dificuldade para desligar e descansar, resultando em insônia e fadiga constante. A relação entre magnésio e pressão arterial também está bem documentada. Estudos mostram que níveis adequados desse mineral ajudam a dilatar os vasos sanguíneos, reduzindo a resistência que o coração precisa vencer para bombear o sangue. Isso significa menos esforço para o sistema cardiovascular e menor risco de hipertensão, infartos e AVCs. Embora seja encontrado em alimentos como castanhas, sementes, espinafre e banana, a maioria das pessoas consome quantidades insuficientes. O solo empobrecido pela agricultura moderna reduziu a concentração desse mineral nos vegetais, tornando a suplementação uma alternativa necessária para muitos. A boa notícia é que corrigir essa deficiência traz benefícios imediatos. Pessoas que normalizam os níveis de magnésio relatam uma melhora significativa na qualidade do sono, redução do estresse e aumento da disposição. A mente se acalma, os músculos relaxam, a pressão arterial se estabiliza e o coração trabalha com mais eficiência. O corpo finalmente descansa como deveria, promovendo bem-estar e vitalidade. Número 4. Coenzima Q10. A energia parece se esgotar mais rápido. Subir escadas exige mais esforço, longas caminhadas deixam o corpo cansado, e atividades simples do dia a dia passam a demandar pausas frequentes. O coração trabalha com mais dificuldade, os músculos demoram mais para se recuperar, e a sensação de desgaste se torna constante. Esses sinais podem ser indicativos da queda dos níveis de coenzima Q10, um nutriente essencial para a produção de energia celular. Todas as células do corpo precisam de energia para funcionar, e a coenzima Q10 é fundamental nesse processo. Ela atua dentro das mitocôndrias, as pequenas estruturas celulares responsáveis por transformar os alimentos em combustível para o organismo. Quando os níveis dessa coenzima caem, o corpo perde eficiência na geração de energia, o que resulta em cansaço, fraqueza muscular e uma recuperação mais lenta após qualquer esforço. O coração, sendo um músculo que trabalha sem descanso, depende diretamente dessa coenzima para manter seu funcionamento ideal. A redução de Q10 está associada a um maior risco de insuficiência cardíaca, arritmias e pressão arterial desregulada. Além disso, estudos mostram que pessoas que tomam estatinas para reduzir o colesterol têm uma queda significativa nos níveis de Q10, o que aumenta o risco de efeitos colaterais como dores musculares e fadiga extrema. Com o tempo, a capacidade do corpo de produzir coenzima Q10 diminui, e aos 50 anos, os níveis já estão reduzidos. Essa queda se acentua conforme o envelhecimento avança. Embora a coenzima Q10 esteja presente em alimentos como carne vermelha, peixe e oleaginosas, a quantidade obtida pela alimentação é pequena, tornando a suplementação uma opção recomendada para muitos. Restaurar os níveis adequados de coenzima Q10 melhora a resistência física, fortalece o coração e reduz os sinais de envelhecimento precoce. Pessoas que sofriam com fadiga persistente e dores musculares relatam uma melhora significativa ao aumentar a ingestão de Q10. O corpo volta a responder melhor aos desafios diários, garantindo mais disposição, força e proteção contra doenças cardiovasculares. Garantir que o organismo tenha todos os nutrientes necessários é o primeiro passo para envelhecer com qualidade e vitalidade. No entanto, tão importante quanto saber quais vitaminas consumir, é evitar erros comuns que podem comprometer a absorção e a eficácia desses nutrientes. Muitos acreditam que estão cuidando da saúde corretamente, mas sem perceber, cometem falhas que anulam todos os esforços. Os 3 erros fatais que podem comprometer sua saúde depois dos 50 anos podem parecer simples, mas suas consequências são grandes. A intenção é boa, mas os resultados não aparecem, mesmo com uma alimentação equilibrada. Os sintomas persistem, a suplementação parece não surtir efeito e a disposição não melhora. Isso acontece porque muitas pessoas cometem erros que comprometem toda a estratégia de cuidado com a saúde.
O primeiro erro é acreditar que apenas a alimentação basta. Embora seja fundamental manter uma dieta variada e nutritiva, o corpo, com o passar dos anos, já não absorve os nutrientes da mesma forma. O declínio natural da absorção impede que mesmo os melhores alimentos forneçam todas as vitaminas e minerais necessários. Contar apenas com a alimentação pode levar a deficiências silenciosas, com sintomas que se acumulam ao longo do tempo. O segundo erro é não monitorar os níveis dessas vitaminas. Sem exames regulares, é impossível saber se há um déficit significativo. Muitas pessoas só percebem o problema quando os sinais já estão avançados. Fazer um acompanhamento periódico e ajustar a suplementação de acordo com as necessidades individuais é a única maneira de garantir que o organismo está recebendo o suporte adequado. O terceiro erro é tomar suplementos sem orientação. O excesso de certos nutrientes pode ser tão prejudicial quanto a deficiência deles. Alguns suplementos podem interagir entre si, reduzindo a absorção, enquanto outros podem sobrecarregar órgãos como fígado e rins. A suplementação precisa ser ajustada de forma personalizada, respeitando as particularidades de cada organismo. Corrigir esses erros é essencial para que as vitaminas façam seu trabalho da maneira correta. Com a abordagem certa, o corpo responde melhor, os resultados começam a aparecer e a qualidade de vida melhora. Entender esses detalhes é o que separa quem apenas envelhece de quem realmente vive bem. Tomar as decisões corretas agora pode significar anos a mais de saúde e vitalidade. Se você chegou até aqui, é porque se preocupa com a sua saúde. Agora, quero saber, você já consome alguma dessas vitaminas? Comente abaixo qual delas faz parte da sua rotina ou qual você percebe que precisa incluir. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com alguém que também precisa dessa informação. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder dicas essenciais para sua longevidade. Sua saúde é seu maior patrimônio. Cuide dela hoje para aproveitar a vida amanhã. Saúde e vigor para enfrentar qualquer dor.